Hoje estamos com uma personalidade na área da inovação, o Marcelo Pimenta, que se bem ele é rio-grandense, a gente tem orgulho das pessoas aqui da nossa terra, mas ele mora há muito tempo fora, e lá por São Paulo, por outras andanças no mundo todo, e ele vai compartilhar conosco hoje as suas experiências. Seja muito bem-vindo, Marcelo, que prazer enorme estar contigo aqui nesse momento. Nova economia, né? E falando um pouco nisso agora e pegando o gancho do teu livro, Economia da Paixão, que coisa maravilhosa, nos conta um pouco do teu livro. Legal, a Economia da Paixão, ele é como se fosse um presente que eu dei para mim mesmo, no sentido de compartilhar com as pessoas uma experiência aí que nessa época já era de mais de 25 anos, e ele aconteceu da seguinte maneira. Como eu comentei atualmente, recentemente no início da conversa, eu felizmente tenho minha agenda assim super lotada. Né? A gente sabe disso. Por exemplo, não foi fácil te trazer. Exato. E é uma questão realmente de agenda, né? Principalmente quando você vai a Sinop, por exemplo. Né? Ontem mesmo eu estava comprando as passagens, né? Você tem que ir a Cuiabá, de Cuiabá você tem que conseguir um voo que muitas vezes é num horário diferente para estar aqui em Uruguaiana. Eu saí de São Paulo às 5 horas da manhã, fui a Porto Alegre, fui a Uruguaiana para daí vir aqui, né? E tudo cronometrado. Então eu já tinha escrito 2 livros. O primeiro é a trilha de referência para o empreendedor e o segundo são as ferramentas visuais para estrategistas. Eu estava com esse terceiro livro na cabeça, porém não existia tempo para trabalhá-lo. Até porque eu queria fazer um livro diferente dos demais, assim, queria fazer um livro muito completo, colorido, muito didático, né? E em março, né, fevereiro, março de 2020, eu ia completar 50 anos e tinha me programado para fazer uma viagem meio sabático e meio de investigação, né, de pesquisa. Eu sempre gostei muito de aprender viajando, né? Inclusive eu vim aqui para fazer uma palestra na Semana Binacional, no qual eu vou mostrar exemplos de Dubai, exemplos da Índia, exemplos de Israel, né? Não só dos Estados Unidos e da Europa, que são aquelas regiões que normalmente todo mundo fala, mas são coisas que eu aprendi nessas viagens que eu fiz. E em fevereiro e março de 2020, eu tinha me programado para ficar 60 dias, 45 dias na China, em que eu ia do norte ao sul, desde conhecer Pequim, né, Xangai, fazendo lá Shenzhen, né, que quem sabe que hoje, se você tem um telefone celular, você tem 95% de chance que esse telefone celular tenha sido construído em Shenzhen, né? Ele é a fábrica hoje da tecnologia do mundo, né? Lá acontece tudo. Eu já tinha me preparado para aproveitar ao máximo e depois eu ia para o Japão investigar o Ikigai, que é uma filosofia que eu adoro muito. Um dos cursos gratuitos que eu tenho é de Ikigai e eu estava com tudo então preparado. E aí veio, né, o primeiro contato que teve foi assim, olha, a visita que a gente ia fazer ao Alibaba foi cancelada, porque tem um vírus lá e eles não estão respondendo, não estão mais recebendo pessoas. E aí começou, né, assim, um dia depois do outro, em uma semana a Air China tinha já cancelado os voos e eu, né, que tenho minha agenda super lotada, fiquei com 60 dias olhando assim, de dizer, gente, o que eu vou fazer agora nesses 60 dias, né? Mas foi assim, passou algumas horas, porque, como diz a minha mãe, né, o travesseiro é o melhor conselheiro, né? Então eu dormi e de manhã eu já comecei a escrever a Economia da Paixão, né? Porque eu já vinha vendo que os negócios, né, eu já estou nessa época que eu escrevi o livro, já tinha 25 anos de
de história e de consultoria enfim, de atividade, e eu vejo assim que você precisa trabalhar o marketing, né? Você precisa trabalhar finanças, você tem que ter RH, legal, você tem que trabalhar a marca, você tem que trabalhar a distribuição, né? Você tem produto, você tem que trabalhar equipe, você tem que estar registrado lá no INPE para garantir a sua propriedade intelectual, você tem que ter inovação aberta, né? Nessa época, né, eu já tinha criado o laboratório de startups da SPM, fui eu que criei, né? Então já estava integrado a esse novo jeito de inovar, enfim. Então eu já sabia o que precisava ser feito, mas eu estava percebendo que essas empresas, e a gente, para não citar outras, né, ficando com essa Wise Up e Cacau Show como exemplos, elas eram empresas bem gerenciadas, mas elas tinham um ingrediente que era um diferencial. E esse ingrediente era a paixão. E aí eu resolvi propor esse novo momento, vamos dizer, que a gente está vivendo, que se chama a economia da paixão, em que é possível você ganhar dinheiro e viver mais e melhor fazendo o que ama. E trouxe todo esse conhecimento de uma forma super didática, né? E se vocês, quem está nos vendo, por acaso, vão estar vendo que ele é um livro 100% colorido, ele tem 70 ilustrações inéditas, desenhadas para o livro, ele é dividido em 4 partes, cada parte tem uma cor. A parte final, ela é um workbook, ou seja, você vai preenchendo e você tem o seu modelo de negócio da economia da paixão definido, fazendo e abordando aqueles temas que são os principais de um jeito também descomplicado. Então a gente fala de marketing, de design centrado no ser humano, fala de vendas, que é algo que as pessoas às vezes se assustam e acham que não precisam, fala sobre sociedade, questões burocráticas, sobre a necessidade de inovação contínua, tudo isso de um jeito bem simples, bonito e ao mesmo tempo acessível, né? Então, se você hoje entra lá na Amazon, eu quando estou um pouco deprimido, eu entro lá na Amazon e leio os comentários, né? E eu vejo que as pessoas percebem assim esse empenho todo que eu tive, né? E toda essa capacidade de fazer produtos didáticos, né? Que as pessoas colocam lá, isso aqui é um MBA, não é um livro, esse livro me ajudou a fazer o meu negócio como está hoje, eu entendo, né? Dos temas que eu pego aqui é a economia da longevidade, né? A gente sabe que a gente está vivendo esse momento em que são inúmeras oportunidades, né? Você tem oportunidades na era de produtos orgânicos, a conexão com a natureza, conexão com o propósito de cada um, coisas que envolvam meditação, yoga, alimentação saudável, autoconhecimento, né? Você tem aí a economia circular, trazendo uma série de oportunidades para as empresas. Você tem, assim, né, inúmeras mesmo, até convido o pessoal que quiser, dentro do meu canal do YouTube, você botar Marcelo Pimenta no YouTube, você vai encontrar o meu canal, lá tem uma playlist com mais de 20 livros sobre as oportunidades da economia da paixão. Inclusive tem recentemente a cidade que eu estou morando, que é na Grande São Paulo, que é a cidade de Mairiporã. Eu apresentei um projeto e o prefeito aprovou, e a gente hoje tem um projeto voluntário de desenvolvimento de empreendedores em Mairiporã para a economia da paixão. Então tem muito conteúdo lá, é óbvio, tem o livro nas livrarias, mas eu tenho essa gratidão, a gente pode dizer assim, por tudo que o universo já me deu. Então, se você não tem condições ou não quer ou está em dúvida sobre comprar o livro, você vai lá no meu site, no marcelo.pimenta.com.br, e você baixa gratuitamente a introdução e o primeiro capítulo, em que já vai te trazer vários insights, e daí você vai ficar mais confortável, tá, para ver se você deve adquiri-lo ou não, sem falar nos vídeos que tem no YouTube, que já trazem muito conteúdo.
e que eu acredito assim que é um sopro de esperança, visto que tem muita gente aí, é uma incerteza política, é guerra na Ucrânia, é um aumento da violência despropositada, né? Você vê os telejornais, assim, a cada dia tem um assassinato, é feminicídio, são crimes às vezes por motivos fúteis, né? Sabe, coisas que pessoas tentando enganar o outro, é o novo golpe do WhatsApp, agora é o novo golpe do Pix, sabe, as pessoas assim, realmente o mundo ele tem um lado que é muito preocupante, eu acho, assim, com relação a querer um enganar o outro, a levar vantagem, etc. Mas eu faço parte, né, de da outro time, dos vamos que dizer fazem, assim. né? Fazem E com otimismo, com né? otimismo. Porque eu acho que assim, uma pessoa que pega um livro desses, que vai numa palestra minha, que, cara, eu recebo um monte de dizer, olha, as suas palavras vieram, era isso que eu precisava ouvir, a partir de amanhã eu vou fazer as coisas de um jeito diferente, eu vou seguir os teus conselhos, vou fazer os seus cursos, como eu falei, esses cursos, na época que eu comecei a lançar, eu comecei a vender esses cursos. E depois eu disse, olha gente, esse é um conhecimento que eu já tenho, sabe? Eu quero dar, né? Hoje eu tenho mais de 12 mil alunos só na plataforma da Udemy, lá na Udemy com Y, né? Você pode seguir lá e procurar, você vai encontrar vários. Com o Sebrae, eu tenho vários cursos que eu fiz para o Sebrae e que também são gratuitos. No Sebrae do Rio Grande do Sul, no Sebrae Nacional, no Sebrae de Santa Catarina tem um curso meu, no Sebrae do Espírito Santo tem curso meu, tudo gratuito, e qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, e também de Rivera, aqui podem fazer gratuitamente. Então eu acredito que quanto mais você compartilha conhecimento, quanto mais você troca, né, e aí pegando o gancho aí com o seu projeto do podcast, né, mais a gente cresce. Né? E hoje eu tenho aprendido muito com essas trocas e por isso que se você está feliz com a minha presença aqui, eu estou ainda mais feliz, né, de poder estar revendo. Né? Quando eu era criança em Santa Maria, a gente vinha a Rivera, né, para comprar doce de leite, batatada, sabão em pó, que a minha mãe adorava essa coisa, o carro ia cheio de sabão em pó que ela comprava em Rivera, tem essas coisas de uma época de câmbio, mais favorável, menos favorável, né? A gente não era naquela época, não se comprava tipo essas coisas importadas como perfumes, gin, essas coisas todas não trazem memória afetiva para mim, mas ir nesses bolichos, né, comprar batatada e alfajores, alfajores, alfajores com certeza, então eu sempre vim aqui com esses olhos e hoje estou muito feliz de vir poder trazer inspiração, trazer casos, trazer ferramentas, conhecimento, experiências para ensinar e também, como eu falei, para aprender, né? Tive a oportunidade de vir participar aí do Festival de Enogastronomia, que é um exemplo de como Rivera e Livramento estão se reinventando, né? Entendendo que essa é uma tendência, né, das pessoas poderem valorizar o sabor, valorizar a tradição dos métodos mais antigos de como preparar os alimentos, de trazendo também inovação. Eu comi chegou a me dar água na boca, um doce de abóbora salgado, que era uma maravilha no festival, né? E ela me explicou que ela faz o doce de abóbora bem como a minha mãe fazia, com um pouco de cal para fazer, né, o quebradinho, exato, só que ela não coloca açúcar, e aí ela ou coloca pouco açúcar, na verdade, porque é importante ali para a calda, e aí na véspera ela faz um grande desse molho que me faltou, vinagrete, né, com cebola, tomate, tudo bem, e ela na véspera ela mergulha aquilo, fica uma delícia, tu vê, é uma inovação que dá água na boca, que já estou me lambendo aqui para aproveitar.
E são essas coisas, essas trocas realmente de experiências, de vivências que fazem toda a diferença nessa construção humana, né? E adorei essa ideia que tu nos trouxe agora no final da esperança, de como é necessário resgatar essa esperança nas pessoas, porque é a esperança a que nos faz olhar o amanhã com a expectativa de que nós somos parte desse amanhã e a gente está aqui por uma missão muito importante na vida, que é construí-lo junto, né, a outras pessoas. Então, nessa construção que estamos fazendo aqui no nosso Troco Ideias, é uma honra imensa estar contigo e realmente agradecer muito por essas trocas que tu nos trazes. Com certeza vamos todos aqui da nossa fronteira ter um presente muito grande com as tuas palavras na Semana Binacional da Inovação e esperamos que seja a primeira de muitas vezes que tu venha nos presentear com essas falas, né? Eu acho que assim, só esse olhar atento, né? Você perguntou bem no início, né? Como inovar de um jeito descomplicado, né? Você tem que apurar o seu olhar, né? Então, por exemplo, eu fui lá, eu vi que as pessoas, tem gente fazendo mel cremoso, né? Então a pessoa pega o mel, que o mel cristalizou, eles batem numa centrífuga e vira um creme de mel para você poder estar utilizando, né? Você pega o azeite de oliva que está sendo feito aqui agora, né? Em que você não é só mais um azeite de oliva, ele já tem tipos, né? De diferentes classificações, não só de acidez, mas de variedades de olivas que são prensadas de um jeito diferente para poder fazer a coisa acontecer, né? Você vê a evolução da vitivinicultura, né, em toda a região, né, hoje com vinhos que estão ganhando prêmios pelo mundo afora para poder fazer a coisa acontecer, né? O próprio queijo uruguaio, que já era uma tradição também, né, se reinventando, né? Empresas aí uruguaias como a Dambo, que vem produzindo arroz, vendendo para o mundo todo com altíssima tecnologia, totalmente ligada aos conceitos de responsabilidade socioambiental, com padrões de qualidade que não deixam a desejar por qualquer empresa do mundo, né? Então eu, né, tenho que ter esperança, porque eu vejo, né, que as coisas, né, eu acho que a esperança vem de aonde você coloca a atenção, né? Enquanto tem pessoas que ficam só olhando aqueles grupos malignos do WhatsApp, que eu nem faço parte, né, que compartilham fake news e desgraças e fotos de gente morta, pornografia, golpes, etc. Eu prefiro dedicar o meu olhar, né, para aquelas pessoas que estão fazendo com paixão, que estão transformando a vida dos outros, que estão respeitando a natureza, nossos recursos ambientais que estão gastos e tão precários aí, né, de tanta exploração de uma forma assim sem medida. Então eu estou nesse time. Se você quer estar junto comigo, vai ser um prazer, né? Eu tenho, como eu falei, no meu YouTube, tenho meu Instagram, @MarceloPimentaInovador, né? E eu estou sempre à disposição, né? Se você achar que de alguma forma eu posso te ajudar a inovar, pode contar comigo, né? Que eu, de uma forma voluntária, vou estar trazendo aí uma inspiração para você, né? Porque é disso que, esse é meu propósito de vida e é isso que me faz continuar tendo esperança e dormindo tranquilo e sabendo que as coisas vão continuar dando certo cada vez mais. Obrigado mais uma vez pelo espaço, pelo convite. Muito obrigado, Marcelo. Realmente uma honra, um prazer, como eu já disse, te ter por aqui. E continuamos aqui nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada da inovação na nossa fronteira também, contando com a tua presença nessa Semana Binacional da Inovação, fazendo essa nossa abertura. Então, muito obrigada duplamente. Muito obrigada a todos os que nos ouviram até aqui, os que nos acompanharam. E até o próximo Troca Ideias. Fique ligado!